Jesus, obrigado por essa visão. Essa visão tudo mudou. Fez renunciar ao que sou. Senhor Jesus, obrigado porque a tua palavra está sendo trabalhada em cada um de nós. Senhor Jesus, nessa noite nós te pedimos, Senhor, trabalha mais em nós. Nos transfere para uma esfera espiritual. Senhor, para que nós possamos ouvir a tua voz. Senhor Jesus, para que nós possamos tocar no encargo que o Senhor quer nos transmitir nessa noite. Senhor Jesus, usa a nossa boca, Senhor, para que o Senhor possa falar. Fala aos santos nessa noite, aqui presentes, Senhor. Dá graça aos irmãos, para que eles possam também te receber. Senhor Jesus, me supra com a tua graça, Senhor, com a tua misericórdia, também com o teu amor, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Aleluia. Irmãos, a visão que recebi, tudo mudou. E precisa mudar, né? A visão realmente é para nos levar a ter outra posição, né? Ter outro estilo de vida. Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos o Senhor porque o Senhor mais uma vez nos abre o livro de João, né? E maravilha, né? O título geral é Palavra, Vida e Edificação. Esse livro tem como tema: não desperdice o seu tempo. Senhor Jesus. E a palavra de hoje é intitulada, vamos ler? Está aqui já? Tá, né? Vamos lá. Uma visão de águia. De novo. Uma visão de águia. Senhor Jesus, uma visão de águia. Louvado seja o Senhor. Nessa noite, nós vamos fazer uma introdução, né? Porque essa é a primeira mensagem de 24 mensagens que nós vamos desfrutar durante todo o semestre. Senhor Jesus. Então, o livro, como já foi dito, né? O livro que o Senhor nos trouxe novamente é o livro de João. E com certeza o Senhor vai nos mostrar muita coisa, né? Vai trazer uma visão muito ampla, uma visão panorâmica com relação ao Evangelho de João. Esse Evangelho, essa carta, ela é maravilhosa, né? Escrita pelo amado irmão João. E nós vamos desfrutar dela, né? Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus é o falar de Deus nesses últimos dias. Senhor Jesus. E tem um versículo, irmão, em Tessalonicense, em 1 Tessalonicense 2, versículo 13, que ele já é muito familiarizado no nosso meio, e ele nos traz uma visão maravilhosa, e ele nos traz também um encorajamento no sentido de ouvir a palavra, acolher a palavra. Porque ele diz o seguinte, 1 Tessalonicense 2, versículo 13, diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graça a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Irmãos, a mensagem dessa semana, ela trouxe uma advertência para nós, dizendo o seguinte, que nós precisamos crer 100% na palavra de Deus. Amém? Se tivermos dúvidas com relação à palavra, essa dúvida, irmão,
ela será como uma brecha para o inimigo trabalhar. Senhor Jesus, mas se nós estamos firmados na palavra, se nós cremos nessa palavra, né? E se essa palavra, como diz aqui o versículo, ela está sendo trabalhada, né? Ela está sendo operada eficazmente em vós que credes, então, irmão, tudo vai estar certo. Senhor Jesus, então nós não teremos dúvidas, né? Por mais que tente nos confundir, por mais que tente nos trazer algo, por mais que tente nos desviar, nós vamos estar nessa palavra. Nós vamos estar firmados nela. Porque eu creio, irmão, que essa palavra não é de homens. Senhor Jesus, a palavra que sai nessa noite aqui pela minha boca não é do irmão Xavier. Irmão Xavier não tem capacidade nenhuma para ministrar essa palavra. Senhor Jesus, e se você também ganhar esse conceito, eu quero acolher essa palavra como palavra de Deus. Senhor Jesus, porque Deus, irmão, Deus está falando. Ao longo dessas eras, Deus nunca deixou de falar. Por mais que coisas se levantassem, por mais perseguição que acontecesse, Deus sempre continuou falando e vai falar. Ele vai falar até que a sua obra seja consumada. Senhor Jesus, Ele não começou essa obra? Ele vai concluí-la. Senhor Jesus, pode crer nisso, irmão. Pode dar crédito de 100% nisso. Deus vai concluir essa obra, irmão. Senhor Jesus. E nós, crendo nessa palavra, seremos totalmente beneficiados, irmãos, e guardados por meio dela. Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, né? Nós sabemos que todas as cartas, todas as igrejas, em todas as eras, elas tiveram dificuldade, elas tiveram perseguição, né? Nós vamos ver isso durante todo esse semestre, quanta revelação o Senhor vai nos trazer, Senhor Jesus. Mas o que nós precisamos estar firmado. Se você estiver firmado nessa palavra, irmão, eu lhe digo que nada vai te abalar. Senhor Jesus, né? Por mais que tenha rumores, palavras, falazes, né? Fala daqui, fala dali. Hoje nós temos as redes sociais. E nas redes sociais, irmão, estão cheios de perversão, de mentira, de acusação, de uma série de coisas. Então, se a gente não tomar cuidado, irmão, nós seremos totalmente tragados por isso. Senhor Jesus, né? Então, qual é o encorajamento nessa noite? Fuja disso, né? Fuja disso. Na verdade, as redes sociais é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Senhor Jesus, né? Então, nós precisamos estar muito atento a isso, né? Quando você abrir uma postagem, quando você ouvir um áudio, não fique indagando, será que isso é verdade? Será que é mentira? Ou se é perseguição, sabe, irmão? A coisa se tornou de uma forma que hoje tudo que é publicado nas redes sociais, em questão de segundo, elas atravessam o mundo para o outro lado do continente, para onde você pensar, ela vai chegar. Senhor Jesus. Então nós precisamos, irmãos, estar muito atento ao que a palavra está falando. Nós precisamos estar muito atento, irmão, ao que o Senhor está nos dizendo nesses últimos dias. Acolheste, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando. Essa palavra ela está trabalhando, irmão. É como uma broca, né? Os irmãos sabem o que é uma broca, né? A broca vai trabalhando, ela vai rompendo. Por mais que seja dura a rocha, ela vai trabalhando até romper. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então essa palavra, irmão, esses 6 meses, né?
o título geral é Palavra, Vida e Edificação. Olha só, irmão, como essas coisas, elas combinam bem, né? A palavra quando é ouvida, quando é acolhida, como sendo palavra de Deus, o que ela vai gerar? Vida. Vai gerar vida, né? Quando nós ouvimos a palavra e acolhemos, ela gera vida. Senhor Jesus. E ela, como vida, ela vai ser trabalhada. Ela vai dar um resultado. Porque o trabalhar de Deus, irmão, é para obter um resultado. Não pense que Deus está trabalhando de forma aleatória. Não, irmão. Deus sabe muito bem o que Ele quer, né? Ele sabe muito bem para onde conduzir o seu povo e qual vai ser o resultado disso. Por um lado, irmão, nós só precisamos perseverar. Não é isso que a palavra diz? Aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Eu pergunto, quando é o fim? Pode ser amanhã? Pode ser hoje à noite? Pode ser daqui a 15 dias, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, eu não sei. Mas o fim virá. Senhor Jesus. Então, em momento nenhum, nós podemos baixar a guarda, né? Em momento nenhum, nós podemos fraquejar, nós podemos, né? Eu me lembro de uma frase que eu vi num busto. A frase diz o seguinte: não desmorecer para não desmerecer. Não desmorecer para não desmerecer. Então, se a gente desmorecer, é problema. Não vamos merecer nada, né? Então, nós precisamos continuar andando, caminhando, centrado, firmado. Aleluia, pelo plano de Deus. O plano de Deus é de relacionar-se com o homem por meio da sua palavra. Hoje Deus quer falar conosco por meio de quem? Por meio da palavra. E para isso o Senhor usa homens, né? Para isso tem os irmãos que estão à nossa frente, tem o nosso irmão que está à nossa frente, está recebendo a palavra, está dispensando para os demais irmãos, e essa palavra, irmão, por meio de uma só via, ela chega a todas as localidades, né? A todos os santos. Senhor Jesus. Então, esse é o sentimento de Deus. O nosso sentimento para com a palavra deve ser como a de criança. Sabe, irmão, nós devemos, a palavra nos encoraja que nós devemos ser como criança, né? Na malícia, né? Na malícia. Senhor Jesus, na simplicidade, né? Geralmente, quando a gente cresce, a gente fica complicado, né? Cheio de opinião, cheio de dúvida, cada um tem a sua opinião própria, né? Até mesmo entre famílias tem isso. Pai não se entende com filho, filho não se entende com pai, pai não se entende com a esposa não entende o marido, sabe? Porque cada um tem uma consciência, cada um tem um conceito. Eu pergunto, as crianças têm isso? Não, as crianças são de uma simplicidade, né? Senhor Jesus. Então o Senhor disse em Mateus 18 que nós precisamos ser como essas crianças, né? Senhor Jesus. Mateus 18, 13, 3, 18, 3. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus, né? Então, primeiro item, converter, né? Nós precisamos nos converter à palavra, né? A cada dia, fala, Senhor, eu quero me converter à tua palavra. Cada dia eu quero ser ganho por essa palavra. Senhor Jesus, né? Por outro lado, Senhor, me dá uma compreensão, uma simplicidade de criança, para que eu não duvide da tua palavra, do teu ensinamento, daquilo que eu estou recebendo, né? Senhor Jesus, né? Porque se não for assim, irmão, a advertência aqui é: não entrareis no reino dos céus. Senhor Jesus.
Então, a nossa luta hoje, a nossa caminhada hoje, ela tem como objetivo, irmão, nos levar a reinar com Cristo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, o objetivo é edificar o corpo de Cristo, a igreja. Né? Cada um de nós. Cada um de nós é um edificador. Cada um de nós é um trabalhador. Nós somos os trabalhadores da última hora. Que privilégio, né? Que privilégio, somos os trabalhadores da última hora que o Senhor chamou, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, o nosso sentimento é que o Senhor ainda volte nessa era ainda. Sabe? O Senhor ainda volte nessa era, viu? Senhor Jesus. Nós aguardamos, né? Nós aguardamos a volta do Senhor, né? Senhor Jesus. Então, vamos olhar um pouquinho com relação à palavra. Essa palavra, nessa semana, irmão, ela trouxe a experiência de 3 homens, Pedro, Paulo e João. Né? Como é uma introdução, nós vamos ver aqui com relação ao ministério de Pedro. Amém? Ministério de Pedro. A igreja gerada no dia de Pentecoste. Senhor Jesus. Então vamos para Atos. Nós somos bem treinados já com relação a essa palavra, porque essa palavra, irmão, ela já nos foi falada, né? Ela só está vindo de maneira nova, né? De uma visão nova, renovada, mas todos nós já ouvimos, né, essa palavra. E por isso que nós temos que ter a sensibilidade de criança. Porque senão você vai dizer assim, mas eu já ouvi isso, só falam isso. Né? O apóstolo Paulo disse uma vez que é segurança para ele repetir. Né? Repetir a palavra. É segurança, irmão. Né? Não despreze isso, acolha isso. Né? Senhor Jesus. Então, em Atos 2, né, falando do ministério de Pedro, Atos 2:1, diz, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava sentado. Nós sabemos que ali se encontravam 120 galileus. Né? E mais uma porção de pessoas que para ali, né, tinham ido. Senhor Jesus. Então, no versículo 3, apareceu distribuído entre eles língua como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Nós conhecemos muito bem esse texto bíblico, né? Senhor Jesus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqueles 120 galileus que receberam essa palavra, houve ali naquele dia, irmão, um derramamento do Espírito. Nós podemos dizer que ali a igreja estava sendo gerada. Olha só que maravilha, né? Ali nós sabemos que havia muitos, como diz Senhor Jesus, como diz os 5, ora estavam ali habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que 120 galileus, né? Senhor Jesus. E ali, irmão, aí no versículo, eu não vou ler todo, né? No versículo 37 desse mesmo capítulo, ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, irmãos? Veja que o apóstolo Pedro estava ali, e outros apóstolos, não cita aqui, mas outros apóstolos estavam ali. Nós perguntaram para Pedro, que faremos? Que faremos? Né? A resposta de Pedro é tremenda. 30 filhos, para nós mesmos, nós precisamos desse falar, irmão, nós precisamos ser guardados, né? Senhor Jesus. Então, os que lhes aceitaram, olha só, então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000.
Observe aqui, irmão, que não é uma palavra com muita simplicidade. Entendeu? Essa palavra, ela saiu da boca de Pedro com toda essa simplicidade. Eles perguntaram, o que nós podemos fazer para poder também receber esse Espírito? Né? Aí Pedro falou, olha, arrependei-vos, receba o batismo, porque a promessa do Espírito, irmão, é para cada homem que se arrepender. Senhor Jesus, vê que a gente não precisa fazer grandes coisas, né? Não precisa fazer uma prova, um vestibular, né? Você só precisa, irmão, que o seu coração esteja sensível, esteja pronto para receber isso. Senhor Jesus, então nós temos que transmitir essa palavra para as pessoas, né? Nós precisamos falar para o nosso vizinho, para os nossos familiares, né? Eu vejo meus irmãos, são muitos, e poucos foram ganhos já pelo Senhor Jesus. Mas nós não podemos cessar, irmão, de falar essa palavra, e nós não podemos deixar de estar orando por eles, né? Senhor Jesus, o Senhor vai alcançar cada um deles. Senhor Jesus. Então o ministério de Pedro é o de lançar redes, sabe? Pedro na verdade era um pescador, né? Mateus 4, né? Nós já vimos, mas é bom ver de novo, né? Não é maravilhoso ver isso de novo? Senhor Jesus, isso nos traz uma alegria muito grande, né? Mateus 4:18, olha só. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. Está vendo, irmão? Nós estamos falando aqui de pessoas simples, né? De pessoas que viviam uma vida simples. Senhor Jesus, né? E disse-lhes, quem disse isso? Jesus, né? Jesus disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Irmão, sabe, o que me impressiona é o sentimento dessa palavra. Porque aqui não diz que o Senhor disse uma coisa tão extraordinária. Aqui não diz que o Senhor fez algo miraculoso. O Senhor só disse assim, vinde após mim, né? E eu vos farei pescadores de homens. Senhor Jesus, é com essa simplicidade, não é? É com essa simplicidade que nós temos que pregar o Evangelho. Sabe, irmãos? Não é eloquência que vai salvar os homens. É com simplicidade, é com muito amor, é com muita obediência. Vinde após mim, né? E eu vos farei pescadores de homem. Senhor Jesus, a palavra não diz que eles resistiram não, né? Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Senhor Jesus, imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram, né? Então, o ministério de Pedro, ele abre a porta do reino dos céus para os judeus, né? A partir dali, eles foram enviados aos homens, eles deixaram de pescar, né, o peixe mesmo, e eles foram pescar homens. Então, aqui, esse ministério, ele abre essa porta para os judeus, Senhor Jesus. E essa mesma porta, irmão, ela foi usada para nós, os gentios. Essa mesma porta, irmão, graças a Deus. Vamos para Atos 10, porque é maravilhoso demais, irmão, porque todos nós, os gentios, estávamos fora dessa promessa, e essa porta foi aberta a nós, né? Aí em Atos 10, 19, Atos 10 vai contar sobre Cornélio, né? O centurião Cornélio. O texto é muito grande, depois os irmãos leiam, porque realmente vale a pena ler esse texto de Cornélio, né? Como ele se converteu, como a família dele se converteu. Senhor Jesus.
Mas vamos ver apenas o versículo 19. Né? Enquanto meditava Pedro acerca da visão, aqui Pedro tem uma visão, né? Então Pedro meditava acerca da visão, né? Disse-lhes o Espírito. Está vendo, irmão? Isso precisa ficar muito claro para nós. Quem está falando? O Espírito está falando. Disse o Espírito. Senhor Jesus. E quando o Espírito fala, irmão, alguma coisa tem que acontecer, né? Alguma reação tem que acontecer em nós, né? Nós não podemos ouvir o Espírito e ficar na mesma condição em que nos encontramos. Senhor Jesus, disse-lhes o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Olha só, irmão, isso é maravilhoso, né? A obediência. Olha quando nós temos essa atitude de obedecer o Senhor, como as coisas ficam fácil, né? O que ele disse aqui, ó? Nada duvidando. Porque Pedro podia, né? Ué, mas quem são esses homens? O que eles estão fazendo aí? O que eles querem comigo? Não, ele falou assim, ó, não duvide de nada porque eu os enviarei, né? Senhor Jesus, maravilhoso demais. Versículo 21. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu, quem buscais? A que vieste? Aí nós já sabemos, né, que ele foi até a casa de Cornélio, e ali ele falou do Evangelho, a casa de Cornélio foi salva, né? Senhor Jesus. Aí no versículo 26, mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Por que Pedro disse isso? Porque quando ele chegou na casa de Cornélio, Cornélio saiu fora e se prostrou na presença de Pedro. Aí Pedro falou, não, faça isso não. Eu sou homem, eu também sou um homem, né? Senhor Jesus. Então Cornélio ficou sensibilizado, né, com a ida do profeta ali, do apóstolo, né? E então Pedro teve essa atitude, né? Senhor Jesus. Ainda em Atos 13, diz assim, ó, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse novamente, irmão, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que eu vos tenho chamado. Senhor Jesus. Então, mais uma vez aqui a gente vê a citação, disse o Espírito. O Espírito está falando, né? Aleluia, o Espírito está falando. Senhor Jesus. Então, ali havia, né? O que aconteceu? Havia, o Senhor tinha direcionado Pedro, tanto para os judeus, como para os gentios, né? Só que nós sabemos que Pedro, ele não teve um bom relacionamento com os gentios, né? Por quê? Porque, pelo fato dele ser judeu, se ele estava com os gentios e chegasse um judeu, ele deixava o gentio ir lá para o meio dos judeus, né? Quer dizer, era um relacionamento meio, né, difícil, né? Senhor Jesus, duvidoso, né? Essa é a palavra. Senhor Jesus. E Deus, irmão, é um homem de promessa, né? É um homem de uma severidade muito forte. Então, ele não espera que nós tenhamos esse tipo de relacionamento com as pessoas. O nosso relacionamento com as pessoas deve ser de amor, né? Relacionamento amoroso, de servir a palavra, de falar com ela, né? Senhor Jesus, essa semana eu recebi um telefonema de um rapaz lá de Valparaíso para que eu apacente uma irmã dele. Aí eu liguei para ela, né?
e eu me identifiquei. Aí ela falou assim: olha, pastor, eu vou estar toda tarde, a partir das 17 horas que eu chego do trabalho, eu vou estar em casa. Ela mora aqui na 122 e eu vou estar aguardando o senhor junto com a sua esposa, né? Se o meu irmão falou com o senhor, é porque tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa para mim. Eu falei, olha, a gente quer ter comunhão na palavra, né? Aí falei de onde a gente se reunia, né? Aí ela falou, que bom, eu vou estar esperando, né? Senhor Jesus. E aí eu falei para minha esposa, eu falei, olha, nós precisamos ir lá, porque já nos compromissamos com ela, mas nós vamos orar, né? Para ver se segunda-feira, né, o Senhor realmente nos permite ir até ela, né? Eu sei que da parte de Deus está tudo certo. É isso que Deus quer mesmo, né? A vontade do Pai é que nós apacentamos as pessoas, é que nós cuidamos das pessoas mesmo, né? Muitas vezes a dificuldade está em nós, os seres humanos, né? Oh, Senhor Jesus. Então Pedro tinha essa dificuldade de relacionamento. E aí, irmão, aí nós podemos ver o outro personagem que é Paulo, né? E nós temos que houve a conversão de Paulo. Nós já sabemos que Paulo, a caminho de Damasco, não tem um tempo, né? Em Atos 9, quando Paulo estava indo para Damasco, ali ao meio-dia, Paulo teve uma visão e ele caiu, né? Os companheiros que estavam com ele ouviram a voz, mas não viram quem falava com Paulo. Senhor Jesus. Mas Paulo, ele provavelmente não, com certeza Paulo viu, porque ele se referiu à pessoa dizendo, quem és tu, Senhor? Né? Quem és tu, Senhor? Então Deus disse para ele que ele era aquele que o Saulo, né? Na verdade ainda era Saulo, né? Tu és aquele que tu me persegues, né? Tu está me perseguindo. Porque nós sabemos, irmãos, que Saulo, né? Saulo era muito zeloso da lei, conhecia muito bem o Velho Testamento, a palavra, né, do Velho Testamento, e ele tinha um sentimento de que aqueles que invocavam o nome de Jesus estavam errados, precisavam ser repreendidos. Então, a ida dele para Damasco, nós já sabemos que ele ia para prender aqueles que invocavam o nome do Senhor. Senhor Jesus. Então, só para a gente perceber, irmão, como essa perseguição, ela já vem de muito longe, né? Oh, Senhor Jesus. Então, no versículo 9, diz assim, de Atos 9, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Versículo 10, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor falou para Ananias, olha, você precisa ir à rua que se chama direita, lá vai estar o Saulo de Tarso, né? Você precisa levar o evangelho até ele, para que ele se converta, né? E aí a gente viu que, nós vimos aqui Ananias questionando com Deus, Senhor Jesus. No versículo 13, Ananias, porém, respondeu ao Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. A fama de Saulo, irmão, era ruim, né? A fama de Saulo era muito ruim, porque ele perseguia a igreja. Senhor Jesus. Mas, irmão, o que é maravilhoso é a forma como o nosso Deus trabalha. Amém! Sabe, irmão, o nosso Deus é maravilhoso demais, porque Ele pode transformar, irmão, a vida das pessoas. Ele está transformando a nossa vida. Ele está transformando a sua vida. Senhor Jesus, eu pergunto, eu e você não eram Saulo? O que você acha? Será que éramos melhor do que Saulo? Acredito que éramos bem pior do que Saulo. Que todos nós, de uma forma ou de outra, já perseguimos aqueles que o Senhor escolheu, né? Senhor Jesus. Mas no versículo 15, o Senhor diz algo assim, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei
quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Né? Assim, ó, ele está perseguindo aqueles, né, que invocam o meu nome. É um sofrimento. Irmão, é um sofrimento. Graças a Deus, acho que nenhum de nós foi perseguido ainda dessa forma, né? Mas isso não é bom, irmão. Imagine o coração daqueles irmãos. Aí o Senhor diz assim, olha, Paulo, né, ele vai experimentar na íntegra o que é sofrer, né? Ele vai sofrer pelo meu nome, Senhor Jesus. Então, ali o Senhor chama Saulo de Társio, ele diz, ele será para mim um instrumento escolhido. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Versículos, amém. Aí, a palavra nos mostrou, irmão, que a igreja em Antioquia, ela foi gerada, né? Ela foi gerada, houve um princípio lá na casa de Cornélio, né? E o Senhor escolhe Barnabé, e Barnabé vai em busca de Saulo, de Társio, porque ele voltou para Társio, né? Então Barnabé, quando o Senhor direcionou Barnabé para ir até Antioquia, ele levou Saulo, né? E aqui, ó, em Atos 11, versículos 19, diz assim, ó: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio, estavam se espalhando até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Antes a palavra diz que a igreja, né? A igreja ela tinha paz. E a palavra se estendeu pela Galileia, por Samaria, né? Só que houve uma perseguição maior. O Senhor não estava contente, né? Mesmo com a dispersão, né? Ter tirado os irmãos daquela condição de conforto, o Senhor queria avançar muito mais, irmão. Então, aonde eles foram parar? Eles foram parar em Chipre, na Fenícia, na Chipre e Antioquia. Aí no versículo 22, a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Versículo 25, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, Senhor Jesus. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Graças a Deus, porque a obra de salvação dos gentios, ela se consumou lá em Antioquia, né? Os irmãos ali, né? Os nossos amados irmãos, ali Paulo pôde ajudar, né? Ajudar esses irmãos. Um ano, irmão. Paulo ficou com eles, ali falando ousadamente a palavra, ensinando como viver a vida da igreja. Senhor Jesus, maravilhoso demais, né? Ó Senhor Jesus. Então, o que nós podemos dizer? Que Paulo tinha o ministério do evangelho, o ministério da palavra, né? Aqui em Colossenses 1, 24, diz assim: agora me regozijo no meu sofrimento por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Parte A. Senhor Jesus, percebe que ele se regozija, porque agora me regozijo no meu sofrimento por vós. Quer dizer, Paulo, ele foi chamado não para completar, mas para dar prosseguimento à palavra de Deus. A palavra de Deus é completa, né? Mas o Senhor, ele chama a Paulo, né?
Ele dá esse ministério para Paulo, e Paulo, né, com toda incumbência, ele passa a desenvolver isso. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi o que mais escreveu as epístolas, e ele foi muito usado, né, na obra, em toda a obra de Deus. Efésios 3, aí pertinho, Efésios 3, versículos 4 ao 6. Paulo diz assim, a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. 3, 4. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outra geração não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Eu pergunto para os irmãos e para as irmãs, nós somos bem-aventurados? Amém! Nós somos bem-aventurados, irmão. Nós somos muito felizes, porque em outra geração, em outra geração, como o apóstolo coloca, eles queriam conhecer isso, e não conheceram, não tiveram a oportunidade de conhecer essa palavra, a palavra profética, a palavra de Deus, Senhor Jesus. Então, no versículo 6, a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e comparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Graças a Deus, porque essa palavra, irmão, ela chegou até nós, né? Senhor Jesus, né? Hoje nós temos esse privilégio de poder desfrutar dessa palavra, né? De poder desfrutar dessa graça. Isso é misericórdia de Deus, sabe, irmão? Porque nós não somos merecedores. Nós não éramos da linhagem de judeus. Nós não fazíamos parte do povo de Deus. E essa palavra chegou até nós. Isso é maravilhoso demais, né? Então, a revelação, quem dá? Deus. Se Deus não der a revelação para o homem, como o homem pode falar da palavra de Deus? Né? Aí, o terceiro personagem é o apóstolo João, né? E nós vamos desfrutar desse ministério, né? Então, quem é João? Vamos ver primeiro Mateus 4. Quem é João? No versículo 21 de Mateus 4, diz o seguinte: passando adiante, depois que ele chamou o Pedro e o André, versículo 21, passando adiante, talvez poucos metros, né, em outra margem do rio, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixou o barco e seu pai e o seguiram. Mais uma vez, irmão, mais uma vez, né? Olha aqui, nós podemos dizer que esse falar é um falar muito doce, é um falar muito acolhedor, um falar muito contagioso. Isso contagiou o coração desses homens. Deixem isso aí, sigam-me, né? Aí eles imediatamente deixaram. Então o ministério de João é o ministério remedador, porque João estava ali remedando as redes, Pedro é aquele que lançava as redes, e João, o ministério de João é o ministério remedador, né? Senhor Jesus. Então o apóstolo João, irmãos, nós precisamos guardar bem isso. Ele foi o canal escolhido por Deus para dar direção à igreja. E aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, o que diz? Revelação, Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Primeiramente, a revelação é de Jesus Cristo, porque o Pai o deu, né?
o Pai o deu para o Filho, né? Para mostrar o quê? É para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Nós não estamos vendo aí as coisas acontecendo? Tudo isso, irmão, está nesse contexto dessa revelação. Senhor Jesus. Mas aqui, irmão, o Senhor não sai revelando aleatoriamente, né? Fala para um aqui, fala para outro ali, procura outro lá. O Senhor notificou uma pessoa. Senhor Jesus, o Senhor notificou João. Falou assim, João, você é a pessoa escolhida para receber essa revelação. Agora, o que você vai fazer? Você vai instruir a outros. Porque essa revelação ela precisa se espalhar. Essa palavra ela precisa chegar aos confins da terra. Você não tem como ir até os confins da terra. Mas se você for fiel em falar isso, outros também serão fiéis em transmitir. Senhor Jesus, é maravilhoso demais, não é, irmão? É o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, né? O Senhor está falando por meio do nosso irmão, né? E ele tem procurado ser fiel em transmitir essa palavra, e essa palavra tem chegado até nós, né? E, de uma certa forma, essa porção chegou em Samambaia. E chegou para vocês que estão aqui nessa noite, né? Chegou para nós, né, irmão? Nós não somos bem-aventurados? Não somos felizes? Nós não estamos muito alegres por causa disso? Né? Quando era que a gente pensava que essa palavra ia chegar até nós? Essa palavra chegou aqui. Está sendo dita para nós, né? Senhor Jesus. Então, Senhor Jesus. Então, Deus dá direção à igreja por meio dessas palavras, né? E João, ele foi categórico em afirmar que Jesus é Deus. Senhor Jesus. Então, isso aqui está relacionado com João, já terminando, tá? Evangelho de João. Evangelho de João. Olha só como é maravilhoso isso aqui, porque João, o evangelho dele é totalmente diferente dos três evangelhos. Aqui em João capítulo 1, versículo 1, João, ele testifica que no princípio era o verbo, os verbos estavam com Deus e o verbo era Deus, né? Senhor Jesus. E ele diz mais no versículo, 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Senhor Jesus, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Esse é o testemunho de João, irmão. Esse testemunho é fiel. Sabe, irmão? Esse testemunho é fiel. Nós podemos ver em João, no Evangelho de João ainda, vamos para o capítulo 21 do Evangelho de João. Por quê? Porque ali o Senhor Jesus diz algo para Pedro, né? Eu não vou ler todo o trecho, eu só vou ler aqui o versículo 21, 22. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou coerente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então nós sabemos que isso aqui está relacionado com o Evangelho de João, que é o último evangelho dos 4, e que essa palavra, irmão, essa palavra é verdadeira, né? Essa palavra é digna de toda aceitação. Aí no versículo 24, ainda tem uma citação a João que diz o seguinte: este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Senhor Jesus. Então, irmão, não temos dúvida. O testemunho de João é verdadeiro. Ele foi notificado por Deus, ele recebeu a revelação, ele testemunha a respeito do Filho. Há, porém, ainda muitas outras coisas, João aqui falando, né? Que Jesus fez. Se todas elas fossem retratadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Então,
João fez um resumo, aqui ó, o resumo, né? Está dentro do evangelho dele, e ele testifica que esse Deus é verdadeiro, Senhor Jesus. E nós, irmãos, como bem-aventurado que somos, nós só temos aqui acolher essa palavra como sendo palavra de Deus, né? Essa palavra não é do apóstolo João. O apóstolo João foi apenas o canal, e graças a Deus, durante 6 meses nós vamos adentrar no evangelho de João, e com certeza, irmãos, seremos muito ganho por meio dessa palavra. Amém? Seremos muito edificados. Senhor Jesus. O que nós temos que fazer? Nós só temos que permanecer. Permanecer na palavra, no Senhor, nos ensinamentos. Amém? Senhor Jesus. Posso orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família, orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família. Acende a vitória.